Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Bom, então vamos lá. Então, um caso clínico de um menino de 14 anos. A principal queixa é uma obstrução nasal, né? O nariz nunca fica destrancado, uma perda de capacidade de cheiros ali, né? Uma hiposmia. Cheira, sente menos cheiros, não é totalmente uma anosmia, mas sente pouco, né? Aí a mãe complementa tendo quadros de sinusite de repetição, né? É uma história de sinusite de repetição, inclusive recentemente agora dias anteriores estava com quadro viral, mas com manifestações nasais. Um outro tropismo importante é uma calcificação da ATM, ou de alguma questão articular ali da mandíbula, que faz com que um lado não cresça e o outro cresça. Então ele acaba tendo um desvio no queixo, assim, um retrognatismo, né? O queixo é para trás e desviado. E tem indicação de fazer cirurgia só depois dos 18 anos, então tem que aguardar. Também no histórico de saúde, ele tem uma história de uma hernia inguinal encarcerada que foi operada aos 11 anos. A mãe descreve, e ele também confirma, um bullying, digamos assim, né? Mas uma enchia um saco, assim, por causa dos queixos, né? Então, isso teve momentos que foram mais intensos, né? Em que ficava triste e tal. Ah, Isso tanto lá no Rio de Janeiro, onde eles moravam, quando vieram para cá, em Curitiba, para Curitiba aos 11, e também aconteceu um pouco, mas menos, e essa mudança aconteceu por causa do burnout que o pai sofreu, veio para mudar de emprego. E a mudança para ele foi tranquila. A mãe considera retraído, mas com os amigos ele busca se enturmar e chamar atenção e se sentir incluído pela questão da mãe. Ele descreve que ele tem medo, o medo que ele tem é o medo de não ter amigo, né? O medo de ser sozinho e o que ele relaciona à amizade é o acolhimento. Então, acaba sendo um medo de não ser acolhido. Isso é algo que talvez chame a atenção, tá? Essas consultas, né, pacientes adolescentes, 14 anos, geralmente são consultas em que os pacientes não trazem muita coisa, assim, né? A mãe comentou algumas coisas, ele também, mas não tem muitas informações a mais do que isso. Eu tentei especificar um pouquinho mais sobre essa questão da ATM, né? O que se era uma questão óssea e tal, e pelo que eu entendi, é uma questão óssea, realmente um lado está consolidado no outro ali, e não permite o crescimento, então se torna assimétrico, né? Ah, então parece ser realmente um problema ósseo, tá? Então são essas questões que a gente tem, tá? Então, no tropismo, o que eu acho que esse caso é um caso legal para ilustrar tropismo, porque a gente não tem muitas coisas, mas tem dois tropismos muito claros, né? Que é o tropismo de viéria superior, na questão da obstrução nasal, das sinusites de repetição, e um outro tropismo que a gente pode colocar aqui, talvez da própria TM ou ósseo, né? Uma questão óssea é, de formação mesmo, de uma formação ou de uma deformação, né? Ah, Além do histórico da hérnia, mas daí acho que isso não entra muito no tropismo. Então, a gente tem dois tropismos muito claros. Pode ser que a gente venha escolher o remédio só por causa disso. Então, acho que essa é uma questão importante que a gente deve levantar. Tá? Na questão da temática, é, tem a questão do bullying, né? Então, a gente explora geralmente qual a sensação que esse bullying gera no paciente, mas nesse caso, houve só uma tristeza, não há uma percepção mais profunda de qual é essa sensação. Ah, e a grande questão aqui, ao meu ver, é a questão dos amigos, né? As amizades, né? Tanto nessa questão de dissonante, assim, digamos, entre
o temperamento que a mãe vê em casa e o temperamento que a mãe vê nos relacionamentos, na escola, ou que descrevem a ela, e o próprio medo, né? Que eu acho que talvez seja a única coisa que, que ele conseguiu nos passar, assim, não por falha dele, mas porque realmente não sentia que tinha qualquer alteração, mas isso é algo que eu acho que é significativo, acaba também sendo por ser a única coisa que aparece. Então, eu acho que, vamos ver, né, o que que o algoritmo nos traz, mas eu acredito que seja uma prescrição que provavelmente nesse início será parcial, né, a gente vai avaliar no contexto a gente vai provavelmente fazendo ajustes a essa medicação, tá? Então, com a compreensão, o eixo da compreensão já contemplado, digamos assim, né, com os tropismos definidos e com algumas poucas temáticas, e pensando agora essa questão do bullying, eu colocaria inclusive até na mesma linha, né, porque quando a gente vai aqui para a questão do tropismo, a gente percebe que são questões muito relacionadas à série do silício, né? Também a fase que ele está vivendo, né, a fase da adolescência. Eu sempre comento que essa questão do bullying, ela pode também estar muito ligada aos lantanídeos, tá? Por mais que não seja algo assim muito relacionado a toda essa temática que a gente vê aqui, o bullying, ele é lantanídeo, ouro lantanídeo, tá? Então a gente tem uma temática isolada que nos leva aqui, mas me parece que essa questão das amizades, da própria aparência, né? Porque o que pega ali, provavelmente, para o bullying é a questão visual, é a aparência. Então, isso também é uma questão muito relacionada ao silício. Querendo ou não, a nossa imagem é uma forma da gente se comunicar. Então, essa questão da comunicação, como a gente vê aqui como uma temática importante do silício, ela está aqui contemplada. Então, ao meu ver, uma questão bem relacionada ao silício, com ali alguma coisa do ouro lanternídeo por causa do bullying. E aqui a nossa missão daí agora é fazer essa ponte entre o silício e o ouro e a gente entender como que essa temática e tropismo podem se relacionar a uma medicação com temática e tropismo na mesma área ou parecida. Então, esse é o nosso desafio no caso. E o que nos ajuda, obviamente, sempre nisso é o nosso algoritmo, né? Então, vamos ver lá o que que o algoritmo nos traz nesse caso. Então, lembrando, o algoritmo, ele é uma forma da gente comparar os dados do paciente, então, código fonético numérico do paciente, ou seja, a gente transforma esses dados aqui num código fonético numérico e compara esse código fonético numérico ao código fonético numérico respectivo a cada medicação. E ele vai nos mostrar aqui quais são essas medicações mais parecidas com o código fonético numérico dele. Então, há uma comparação entre códigos. E aqui ela coloca numa hierarquia ou numa pontuação do mais semelhante segundo esse critério até o menos semelhante aqui embaixo. Então, além disso, ele nos fornece uma impregnância que muitas vezes também pode nos ajudar na questão do REM, tá? Nesse caso, que ele dá 33% para cada um, então não vai nos ajudar muito, mas em outros casos, como vocês podem acompanhar em outros casos dessa série, a gente já percebeu que em alguns casos isso ajuda bastante. Então, nesses casos em que a gente não tem um reino específico em que a gente possa ir diretamente para a matéria médica, abrindo todos os remédios, a questão da repertorização, ela acaba nos ajudando mais nesses casos, tá? Então, a tática que eu geralmente uso para tentar identificar os remédios que podem ter algum critério a ver com as coisas que a gente viu no caso, é transformar essas, essas medicações aqui nas suas abreviaturas, que foi o que eu fiz aqui. Então, percebam que ó, de zinco oxidado atarêntula, então de zinco oxidado atarêntula, coloquei todas em abreviaturas, porque isso nos permite ir direto aqui para o repertório e fazer o que a gente chama de repertorização reversa, ou seja, eu busco apenas nos remédios do algoritmo sintomas, características ou até mesmo rúbricas mesmo que me ajudem
a, a identificar quais teriam o maior peso. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente poderia tentar buscar esse tropismo ósseo mesmo, né? Dessa lista aqui, o que me chama muito a atenção em relação ao osso é, são, é um remédio específico que eu vi, que daí aqui a gente já está usando o que a gente tem de conhecimento, né? Interferindo sobre a nossa análise, mas perceba que a gente já faz isso depois de um crivo grande de medicações, que é um remédio que se chama Synfitum, tá? Esse remédio, ele está aqui, vamos ver onde é que ele está. Ele está aqui, ó, mais para baixo. Mas é um remédio classicamente de questões ósseas, tá? Então é um remédio que para mim salta aos olhos e eu acho que só por esse tropismo seria um remédio que eu já colocaria aqui numa lista secundária aqui de remédios mais parecidos, tá? Deixa eu só ver qual que é, assim que escreve a abreviatura, Synfito. Depois, um outro remédio aqui que salta aos olhos para mim, antes da gente ir lá para a repertorização, usando o conhecimento que eu já tenho, é um remédio que chama fosforic ácido. Por que fosforic ácido? Fosforic ácido está muito relacionado a essa questão das amizades, é um remédio da série do silício, e é um remédio muito relacionado a essas. Por mais que ele não tenha falado que essa mudança de cidade tenha sido difícil, para ele, segundo ele, foi até bom, porque ele sentia que morava num lugar que ele não gostava muito. Essas mudanças de cidade, perda ou novas amizades, é uma temática muito clara de fosfórico ácido. Tá? Então, dos conhecimentos que eu tenho, olhando aqui, passando o olho por cima, tá? Tem ferro fosfórico aqui também, e ferro fosfórico é um remédio que tem relação com essas questões virais, infecções, então é um remédio que eu vou colocar aqui também. Aqui, passando olho, estou vendo outros. Fluoric ácido também é um remédio com tropismo ósseo. Alho cepa é um remédio que tem essa questão do tropismo nasal. E aqui eu estou vendo os que eu conheço, né? Vamos ver depois se a matéria médica nos ajuda com algum outro mais. É, Sírio, coclear, cubeba, frase, sepsis, silícia, né? Novamente o remédio da série do silício, relacionado na relação com os relacionamentos e também com tropismo ósseo, tá? Então aqui são os remédios que inicialmente, por conhecimento, eu separaria. Vamos ver se aqui aparece mais algum. Então a gente tem tarefa, mas acho que não. Se fizer. Aqui eu procurei por ossos na matéria médica, tá? Em algumas matérias médicas específicas, tá? Eu gosto de inicialmente procurar no Boric, no Boger e no Fatak, tá? Que são três livros que eu acho que resumem bem e deixam só características bem claras do remédio. Tem matérias médicas muito grandes, sempre vai ter alguma coisinha. Nessas três aqui, se tem alguma coisa, é porque realmente aquilo está bem marcado, sabe? Então aqui silícia, como a gente falou, dos ossos, fosfórico ácido também tem a questão dos ossos, tá? Que é um remédio que tem a temática, como eu falei, fluórico ácido, mais cárie óssea, né? Mas o problema é que no Boger você vê que osso em maiúscula, cocleária, olha a cocleária aqui, ó, osso frontal e sinus. Então aqui não é o osso frontal, mas ele tem os dois tropismos juntos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Depois eu vou ver um pouquinho mais sobre ele. Osso, osso, osso. Então é um remédio que eu gostaria muito que tivesse alguma coisa óssea, sabe? É uma queixa importante e significativa. Então, nesse caso, eu gostaria só, deixa eu até tirar aqui, interromper o compartilhamento, para eu abrir a matéria médica, o site de matéria médica, para que a gente ah, avalie esses remédios, inclusive, principalmente os menos conhecidos pela gente, né? Vamos lá. Aqui, acho que é isso, vamos lá. Então, aqui está o site de matéria médica, a gente vai buscar, vamos botar antes coclear, às vezes tem, né? Às vezes não tem. Acho que nesse caso não tem. Quando não tem,
como sou eu que faço o site, na sequência eu já vou colocar, mas a gente pode usar o próprio site do Schouten, que é um autor que a gente baseia essas matérias médicas. E daí você põe lá no Google Quejuri, né, que é o site dele, esse nome aqui, passa o nome do remédio, ele já sugere diretamente o nome, tá? Se for ficar mais fácil, dá para a gente traduzir aqui para o português. Então a gente percebe que a grande temática de coclear é a questão gástrica, né? Obrigação, amargo, casado. Veja, não parece ser um remédio com os tropismos que a gente espera e também não com as temáticas, né? É um remédio aqui da série da Prata, 5-5. Então aqui, só explicando rapidamente esses 5-5 aqui, não quero me perder, mas aqui são os números, tá? Então, hidrogênio 1, 2, 3, 4, 5 prata, por isso que eu digo que coclear é da prata, 5, 6 e 7 urânio, tá? Então, como é um remédio que eu não conheço, não lembro também, então, por essa avaliação aqui, eu excluiria, tá? Vamos ver lá na lista se tem mais alguma coisa que surge, se a gente tem que avaliar algum outro remédio. Como é uma lista muito grande, como a impregnação nos ajudou tanto a limitar, não tem como a gente ficar abrindo todos os remédios, né? Então a gente vai olhando e vendo aqui se tem algum outro remédio que a gente considera mais significativo, tá? Vamos ver a diferença aqui, ó, vamos ver. Aquiloides, herpes, espermácea. Vamos abrir os que a gente separou aqui, que eu acho que é um bom começo. E, eventualmente, a gente pode depois ver se a temática dessas medicações, temáticas que não estão tão na cabeça, se elas não podem nos ajudar. Então, vamos abrir lá os que a gente viu. Então, Sínfito. Será que não tem também? Vamos ver. Não tem. Vamos botar aqui, que júri. Sínfito. Tem trabalho aí para complementar o site, hein? Pelo menos 2 remédios. Sínfito, remédio Lantanide prata, né? Aí o tropismo que a gente viu é ósseo, mas mais na questão mecânica, né? Traumática. Deixa eu ver se a família tem aqui Boraginalis. Porque muitas vezes também a gente pode entender o remédio a partir da sua família. Então, Boraginalis sente que tem direito de ser tratado como indivíduo, é talentoso, dominação da família, se retira em um canto. Parece ter muita coisa não. Então, sim, então acaba ficando mais pelo tropismo, mas não perde um pouco de força, porque a temática não parece ter muita coisa a ver, não. Fosfórico com ácido é um remédio maior, então aqui vai ter muita coisa, né? Então aqui que eu falei, ó, transtorno por notas emocionais, então nostalgia pela mudança, é, é uma criança retraída e hipoativa, diligente, afetuosa, tá? E aqui a questão, né, amigável, faz o máximo para manter os contatos, você é por essa união com os amigos, tá? Fases da vida que envolvem mudanças, crescimento, expansão, tá? Então, com certeza é um remédio que tem mais a ver do que síntoma, né? Vamos ver ferro fosfórico, como é que esse aspecto fosfórico se mistura à questão do ferro. E ferro fosfórico. Então, aqui é a questão do dever de ferro misturado com fósforo, né? Então, dever de defender amigos, é compassivo. E aqui tem o quadro febril. Talvez, o que parece, pessoal, é que talvez ferro fosfórico possa ser um bom remédio para ele nos quadros agudos. Então, parece que esse remédio aqui é um remédio que não para o quadro crônico, mas pode ser um bom remédio para os quadros agudos. É bom até a gente deixar meio na manga aqui. Mas colocaria ele talvez na frente de Symphony, mas depois de fosfórico com ácido, né? Vamos ver o fluórico com ácido, não parece ter nenhum tema Ó, quando não aparece aqui, ó, pessoal, presta atenção se essa página não está na página 2, ó, às vezes tem que voltar aqui e vai aparecer. Então, não parece ter um tema de flúor, né? O tema de flúor é aquela questão do dinheiro, do glamour, de mostrar uma superficialidade, assim, uma arrogância.
Só pela questão óssea, e mesmo assim, o flúor tem essa questão muito destrutiva. Eu não sei se é o caso dele, né? Então, colocaria aqui junto com o Sínfito. Allium cepa, eu acho que vai acabar caindo na mesma questão, só que com tropismo nasal. Então, vai ser um remédio com tropismo nasal, secreção nasal aquosa e tal, infecção, mas o tema não tem nada a ver, o tema da monogamia, o tema dos relacionamentos, apesar de que é uma série do silício, mas mais nas questões conjugais, né? Conflito em relação à monogamia. Então, também, talvez até no quadro agudo, mas não parece ser um remédio. E por fim, silícia, né? Silícia é um remédio também grande, com muitas temáticas. Esses remédios são mais difíceis de avaliar, sem a gente interferir um pouco no conhecimento que a gente tem, né? A imagem da família, fragilidade, regras rígidas, né? Não pareceu essa questão, pareceu muito mais forte, né? Essa questão do ácido, do fosfórico ácido na questão das amizades. Tá? Aqui ele está como ácido, né? Então acaba caindo aqui numa série anteriores, na série do hidrogênio ou do carbono, por causa do ácido, mas o fosfórico nos leva a pensar em silício, tá? Então, frente a essa grande lista de medicações, né, em que a gente tem muitas medicações diferentes, eu acho que nesses casos a gente não deve fugir dos remédios óbvios no início, sabe? E para mim, pela temática, então perceba, é um remédio que engloba os três eixos. Está no algoritmo, tem o tropismo, né? Então aqui claramente aqui a gente pode até deixar para o fosfórico ácido aqui. É um remédio que tem ops, o livro errado, aqui os livros certos, pelo menos nessa matéria médica, senão vai aparecer um monte de coisa. Mas vamos deixar aqui só para fosfórico ácido. Então fosfórico ácido aqui, ó, no Boger tá com ossos em maiúscula. No FATAC fala, né? Tropismo, doenças dos ossos, né? Então, acho que essa questão do tropismo, ela é importante. A gente pode até procurar aqui, agora que a gente vai prescrever essa medicação, pesquisar até aqui se tem alguma coisa específica de ossos aqui, né? Que, que nos leva a entender um pouco mais. Tem alguma rubrica que a gente eventualmente não viu e pode ser condizente com o caso. Ó, tem desenvolvimento dos ossos arrastado, que pode ser alguma coisa, distorção dos ossos, bem pontuado, tá? Que mais? Vamos ver aqui, inchaço, não. Não, vamos ver se tem alguma coisa de queixo. Ah, não, não é bem o queixo, né? Mas a mandíbula, né? Que seria jaw. Tem aqui luxação, mas não é isso, né? Mandíbula cerrada, isso ele tem, né? A mãe diz que ele não consegue abrir a boca direito, né? Vamos ver aqui na matéria médica se tem alguma coisa de jaw. Vamos tirar aqui os livros, ver se tem algum outro. Coceira fácil, segundo o Allen, aqui tem uma questão de tropismo pela mandíbula. Aqui, nada muito específico, né? Periostite da mandíbula superior, então, Ehring. Então é isso, pessoal. Acho que nesse caso a gente valoriza, a gente mostra, né, como realmente o tropismo pode ser algo que nos ajuda muito no remédio, principalmente por ser um caso com poucas temáticas, né, ou temáticas superficiais, ao meu ver. Como então essa junção de tropismo e de algoritmo pode nos levar a encontrar uma medicação que, por outros meios, talvez a gente teria um caso muito frágil, né, de prescrição. Então, vamos levar lá em consideração a questão da lesionalidade. Tá? Então, a gente usa três fatores para lesionalidade: as agudizações, o risco de agravação, a profundidade e gravidade da doença. Ele fez um quadro febril recente, mas a mãe disse que não é muito comum, ele nem mediu a febre.
Então, eu não faria a mais baixa das potências nesse sentido, porque ele fez uma agudização, ele faz, né? Ele exacerba esse quadro crônico dele, então isso nos leva a subir um pouquinho a potência. O risco de agravação que ele tenha, a princípio, não é dos maiores, a lesão dele ali não gera um risco de agravação muito grande, aquilo não vai piorar de uma hora para outra, ao mesmo tempo que, ao meu ver, nos leva a notar uma profundidade um pouquinho maior, né? Ele não é uma lesão banal ali, uma lesão cirúrgica e tal. Então, isso me levaria a pensar em agudização e risco de agravação, jogando a potência mais para cima, mais profundidade e a gravidade jogando a potência mais para baixo. Eu acho que a gente poderia pensar nessa lesional leve, né, numa média potência, ou uma baixa média, tá? Então, do ponto de vista de CH, a gente poderia tentar uma 30 ou uma 200. Do ponto de vista de DH, entre a 9 e a 10. Então, uma 9, 14 ou uma 9, uma 10, 15, tá? Para quem não entende muito essa questão das DHs, né, teve um último vídeo que eu coloquei sobre isso, então se confere lá na playlist lá dos vídeos introdutórios, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Na dúvida, me manda mensagem. Nesse caso, eu escolheria pela média, tá? Eu iria, como eu sei que tem DH, então eu iria em fosfórico ácido, 10 DH e 15 DH, numa sequência de 6 doses, tá? A gente vai fazer uma sequência de 6 doses em 2 dias, então eu prefiro fazer as 3 primeiras doses, 10, 15, 15, 15 num dia e 10, 15 no outro dia, tá? Ah, para ficar mais fácil de entender essa dosagem, a gente vai fazer isso uma única vez e vai reavaliar o paciente em um mês para ver se houve algum tipo de movimento, como é que ele ficou. Perceba que a gente está prescrevendo, talvez até mais pelo tropismo ósseo do que pelo nasal, que era a queixa principal do paciente. Ah, mas mesmo assim, juntando o tropismo com a pouca temática que a gente tem, eu acho que faz mais sentido isso do que eventualmente a gente optar por um remédio só pelo tropismo nasal, mas que não tem temática condizente alguma. Então, ao meu ver, eu acho que é um começo melhor, mas nada impede da gente vir a trocar e fazer algum ajuste aí para frente. Beleza? Então, esse foi o caso de hoje. Qualquer coisa, me avise. Qualquer coisa, eu fico super à disposição.